Boa noite a todos, aqueles que nos assistem também pelas redes sociais. Neste momento, vamos ouvir aquela palavra de Jesus, aquele convite, vem, que a leitura acabou de nos fazer. E assim, agradecemos por mais uma semana que passou, por estarmos aqui reunidos em nome de Jesus, agradecer a Deus, ao nosso Mestre Jesus, a espiritualidade bondosa que nos assiste, aos mentores dessa casa, Allan Kardec, e com o coração cheio de gratidão, vamos fazer a oração que nosso Mestre nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. E por caridade, não nos deixe cair em tentação, livrando-nos do mal. Que assim seja. Agora vamos pedir proteção para nosso entendimento da palestra do nosso colega dessa casa, Carlos Alberto. Pode começar. Okay. Boa noite a todos, os presentes e aqueles que estão nos vendo pelas redes sociais. Obrigado, Catiça. Queridos irmãos, a gente vai conversar um pouco hoje sobre considerações sobre a pluralidade das existências do Livro dos Espíritos, no capítulo 5. Questão 222. Aqui os espíritos falam que esse dogma da reencarnação ressuscitaram da doutrina de Pitágoras. Só que a doutrina espírita, muito antes disso, lá dos primórdios, já existia. Certo? Mas, na antiguidade, né, nos tempos, eles se esforçavam para demonstrar os espíritos que deles se descobriam os sinais na antiguidade mais remota. Daí eu tive dando uma olhada aqui, por exemplo, várias provas dos fenômenos, todos os gêneros têm sido extraídos dos egípcios. Há 3.000 anos antes de Cristo já havia manifestações dos espíritos. Antes de Cristo. Dos Vedas, conjunto de textos sagrados dos indianos, cuja antiguidade data de 2.000 anos antes de Cristo. Também aconteceram inúmeros desses fenômenos entre os hebreus em 1.300 anos antes de Cristo. Entre os gregos, há 700 anos antes de Cristo, já havia manifestações dos espíritos. Os romanos, 500 anos antes de Cristo. E entre muitos povos, iguais fenômenos mediúnicos ocorreram na Idade Média. Allan Kardec, 1804 a 1869, é o emérito codificador da nossa amada doutrina espírita. Afirma que entre os romanos encontramos relato dos escritos latino do teólogo doutor da igreja Tertuliano, 150 depois de Cristo. Sobre mesas girantes e falantes. Olha só. Já era célebre, né? Em Roma, nos primeiros séculos da nossa era. Os tempos modernos, esses fenômenos espíritas aconteceram nos Estados Unidos, com a família Fox, em 1848. Na Inglaterra, com as notáveis pesquisas de William Cooke. Na França, os trabalhos do barão de Gould-Stubbe, as experiências de Victor Hugo e as incomparáveis obras de Allan Kardec e de seus continuadores, como Leon Denis, Gabriel Delamy e Camille Flammarion. Na Alemanha, na Rússia, na Itália, na Espanha e na Áustria. Então, isso já vem muito antes. Mas,
Pitágoras, como se sabe, não foi autor do sistema que eles falam de mentepsicose, que seria a transmigração da alma para outro corpo do mesmo tipo, vivo ou não. Né? Ele pegou algumas coisas dos indianos e do egípcio lá e falou sobre isso. Então, só que, contudo, a mentepsicose dos antigos e a moderna doutrina da reencarnação, há como também, se sabe, a profunda diferença assinalada. Fato que os espíritos rejeitaram de maneira absoluta a transmigração da alma do homem para os animais e reciprocamente. Porque Deus, quando nos criou, Deus nos criou para um progresso. Se a gente já foi pedra, já foi vegetais, os animais, até chegar ao hominal, não é? Então, não há como o Espírito... Deus não vai fazer, agora vou regredir. Não, agora tu vai se encarnar num animal. Não. Então, há sempre um progresso em tudo isso, que não era aceito na época. Eles achavam que um homem, uma pessoa podia reencarnar num animal. Isso aí realmente nunca existiu. Tanto que aí volta de novo aquela situação. Os espíritos já se manifestavam antes de todas essas situações aí. Portanto, ensinando o dogma da pluralidade das existências corporais, os espíritos renovam a doutrina que teve origem nas primeiras idades do mundo e que se conservou no íntimo de muitas pessoas até os nossos dias. Simplesmente eles apresentam pontos de vista mais racionais, né? De conformidade com a lei da natureza, da qual faz a parte, e com a sabedoria do Criador, despindo-a de todos os acessórios e da superstição. Muitos que a gente fala, muitas pessoas não aceitam a reencarnação ainda. Aí eu digo para vocês assim, nós não estamos aqui para discutir nada, simplesmente colocar no ar. As pessoas que não aceitam a reencarnação, seu corpo ou a alma nasceu para o corpo, e depois que o corpo se vai, o que acontece com a alma? Para onde é que ela vai? Sentada à direita de Deus Pai Todo-Poderoso? Meio estranho. Vai para onde? Para a área de sofrimento? Qual a finalidade? Por que Deus colocaria nós neste mundo, só neste mundo, e que é cheio de ismos, de egoísmos, né? E outras coisas mais, de pensarmos em nós, agora acabou, se tu for bom, eu vou te trazer para cá, mas se tu não for bom, tu vai para outro lugar. Esse não seria o Deus. Deus não criaria nada que ele tivesse que estar ali, se tu errar, isso a gente sentia quando era criança em casa para respeitar os pais. Só que Deus, não podemos comparar isso, jamais. Então ele nos criou para o progresso. Porém, nós como espíritas e que aceitamos a reencarnação, nós sabemos que estamos aqui para progredir nesse planeta. Que era um planeta de provas e expiações e no momento já está se transformando no quê? Num planeta de regeneração. Mas como assim que vocês falam isso? Como é que vocês dizem? É bem claro, é bem nítido o que está acontecendo em nosso planeta. Os espíritos que estão reencarnando nesse planeta aqui, as crianças, a gente vê nitidamente crianças que são o quê? 3, 4 anos falam inglês, tocam piano, tocam violão. Recentemente, a televisão está mostrando aí crianças aí de 7, 8 anos, 9, fazendo cálculos matemáticos com uma rapidez imensa. Falando de trás para frente, ou de trás para frente, as palavras com uma rapidez imensa. Quando que na nossa época nós fazíamos isso? Quando pessoas... mas eles estudaram. Sim, mas estudar, mas olha o preparo da idade dessas crianças. Então, as coisas começam a ter sentido. Mudou muito mais. Uma criança de 2, 3 anos mexe num celular hoje, coisa que muitos de nós até hoje ainda têm. Como é que eu faço isso? Então seria como isso? Quer dizer que esses teriam um toque diferente de nós? Não, então Deus está, esse pessoal aqui eu vou dar... Não. Isso é uma evolução espiritual que vem
de reencarnação em reencarnação. Ah, pois é, seu Carlos, mas é assim. E quem não acredita em espiritismo, quem não sabe da reencarnação, quem não entende e comete erros, vai ser punido igual? Ou aquele que conhece tem mais chance do que outro? Nada disso. Nós temos chances iguais. Aquele que desencarna sem conhecer a reencarnação, a lei da reencarnação, essa lei da natureza, ele vai ter o conhecimento lá, ele vai ser alertado, ele vai voltar novamente. Voltar para quê? Para resgatar. E nós, espíritos, antes de encarnarmos, lá em cima, a mente é clara. Porque quando a gente desencarna e chega lá, é mostrado para nós também, né? Ó, o que tu te propôs antes de descer? E o que tu fez? Deus não precisa castigar ninguém. Lá nós... eu reconheço, realmente. Eu não fiz isso, não fiz aquilo. Então, qual é que é a solução para a tua evolução? Voltar. Voltar e resgatar aquilo que tu deixou de fazer. Ah, mas por que eu não me lembrei disso? Porque Deus nos dá o livre-arbítrio. Se não fosse o livre-arbítrio, seríamos o quê? Marchando numa trilha, um atrás do outro, seguindo a mesma coisa. Não, então Deus nos dá o livre-arbítrio para quê? Para a gente procurar desenvolver o nosso espírito, desenvolver no amor, na caridade, na evolução científica, tecnológica, que cada vez mais vai aparecendo. Cura para isso, vacina para aquilo. Por quê? Porque esses espíritos que estão chegando, estão procurando se aprimorar nisso. Agora, muitos de nós, ainda encarnados, não visam esse lado. Visam só o seu. Eu e a minha família. O restante, mas não é isso que nós estamos aqui para isso. Nós estamos sim para proteger, para orientar, para educar os nossos filhos, mas nós estamos aqui também para quê? Para progredir, e progredir como seres humanos, espíritos encarnados, mas com amor ao próximo. Fazer alguma coisa ao próximo. Ah, mas eu não vou dar esmola numa parada de ônibus, eu não vou dar esmola num semáforo, você salva. Ninguém está falando que tu precisa fazer isso, mas tem N formas de podermos ajudar ao nosso próximo. Ou não temos? É simples até o fato de tu ouvir uma pessoa sem fazer críticas, ser um ombro amigo, fazer uma prece por alguém que está doente, que fala contigo, que é teu amigo. Um abraço, uma palavra de consolo, uma orientação para aquela pessoa buscar. O Espiritismo não é contra nenhuma religião, e tampouco se fala disso. Todas que trabalham para o bem, para Deus, para que as pessoas melhorem, que ajudem ao próximo, todas são válidas. Porém, nós espíritas, nós temos essa diferença. Nós sabemos que nós não estamos aqui só por esse momento. Nós estamos aqui para quê? Para evoluir espiritualmente. Para fazer o que nós pudermos fazer. Ah, pelo nosso irmão só? Não, por mim. O que eu me comprometi lá antes de descer e fazer? Então faça. Ah, pois é, mas o livre-arbítrio... Sim, o livre-arbítrio é essa liberdade que a gente tem para decidir o que a gente sabe. E quem de nós, principalmente dos adultos e até as crianças, quando são educadas em casa, sabe distinguir o bem do mal. Quando eu estou fazendo uma coisa errada, eu sei o que eu estou fazendo. Mas quando eu faço bem também. E qual a coisa que nos dá mais satisfação e alegria na vida? É quando podemos fazer o bem para o próximo, que reverte para nós mesmos. Então, ninguém necessariamente precisa ficar o tempo todo em oração. Sim, pelo menos uma vez por dia, nós temos que fazer um contato, sim, com o plano espiritual, fazer a nossa oração,
fazer os nossos pedidos, que não é nenhuma ladainha. É apenas minutos de concentração, elevar o pensamento a Deus, agradecer pelo dia que teve, agradecer pelo que tu conseguiste naquele dia, pela tua família, pela tua saúde, emanar energias boas para as pessoas doentes da tua família, os teus amigos, com quem tu convive. Isso é amar o próximo. É para isso que nós estamos aqui. E essa pluralidade das existências é exatamente para nós melhorarmos. Ah, mas e aqueles espíritos que não melhoram, que vêm aqui só teimosos, que fazem N coisas erradas? Tudo bem. Não vão regredir, mas também daqui a pouco não vão reencarnar mais aqui. Eles vão reencarnar num planeta em que eles possam novamente começar a se orientar e mudar suas atitudes. Agora, aqueles que fazem, que ajudam, que buscam a sua melhoria, logicamente que outras atividades em outros lugares vão aparecer. Agora, eu não acredito, eu não sei. Para vocês terem uma ideia de como a gente, como espírito encarnado é aqui na Terra, não digo nós, mas uma parcela dessas pessoas encarnadas, desses espíritos aqui, imaginem se hoje descesse aqui um OVNI, uma nave espacial, e dissesse, olha pessoal, nós vamos ensinar aqui, mostrar como é que vocês conseguem chegar até outro planeta, num piscar de luzes, que não tem que levar meses em foguetes. O que o ser humano encarnado aqui hoje faria? Inicialmente, mas qual é o pensamento? Em ajudar o próximo? Não. É cravar uma bandeira lá e dizer, esse planeta é meu, e se essa parte aqui é minha, já vou botar armas e vou, daqui a pouco, as próprias forças terrestres aqui, os próprios países vão estar se degladiando no espaço lá para disputar planetas. Essa é a mentalidade que tem. Vocês estão vendo aqui os países em guerra, em conflito até hoje. Então, de que maneira que espíritos superiores de outros planetas vão se aproximar? Não tem. Eles não querem causar isso. Então, nós temos que mudar as nossas atitudes. Nós temos que reencarnar mais vezes até nós melhorarmos e podermos chegar ao ponto de dizer, não, isso é realmente uma coisa fantástica que nós vamos auxiliar os outros que nós pudermos. É assim que nós temos que enxergar essa parte da pluralidade das existências. E isso vai demorar ainda. Ah, mas e as pessoas que não têm nada a ver com isso estão se indo? Sim. Amados irmãos, cada um de nós combina, é certo quando vai voltar. Ah, mas por quê? Por que eu não lembro de tudo e alguns chegam aqui embaixo tocando piano? Porque assim, imagina se as pessoas fossem lembrar, os espíritos encarnados, fôssemos lembrar o dia que nós vamos desencarnar. E o que ia acontecer conosco? Qual a doença? Então, isso são coisas que são apagadas no momento que reencarnamos. Mas aquilo que nós fizemos de bom, que nós temos em muitos, como esses casos dessas crianças que estão reencarnando, aliás, crianças, entre aspas, espíritos que estão reencarnando para a melhoria do planeta, isso sempre. O próprio plano espiritual está auxiliando ali. Cabe a nós, com o livre-arbítrio, desenvolver, estudando, pesquisando, para melhorar o quê? Melhorar o nosso planeta. Para melhorar quem? Melhorar a população de espíritos que está encarnado aqui. É isso que nós temos que buscar, é isso que nós temos que melhorar. Enquanto isso não acontece, as coisas vão gradativamente acontecendo, vão levando o espírito. Ah, mas pois é, mas é que está combinado. Muitas vezes a gente não sabe, chegou a hora. No meio dessa troca, dessas guerras, dessas coisas, vão pessoas, mas isso era inocente, não merecia. Não, merecia não. Tudo está combinado. Tudo está certo. Aquele é o momento. Então, é porque realmente essa pluralidade das existências, isso aqui é uma passagem. Eu sei, falar é fácil. Para nós espíritas também, a gente fala, estuda. Mas assim, quem quer ir embora daqui agora? Ou amanhã? É difícil. Quando chega a nossa hora, se a gente
não quer, né? Porque família, aqueles espíritos, mas nós somos uma grande família muitas vezes, que está lá em cima, quantos nos esperando muitas vezes? Não que nós vamos chegar lá e abraçar todo mundo, não, nós vamos passar por um processo lento de recuperação, muitas vezes com dificuldade, né, levando tempo para se recuperar, para se acordar, para ver, mas eles estão ali contribuindo com a gente. Então, é difícil para nós, mas nós temos que gradativamente indo pensando nessa situação. A nossa pátria é a pátria espiritual. Agora, essa passagem aqui por esse planeta é para nós demonstrarmos que aquilo que Jesus esteve aqui nos ensinando e dizendo, amai ao próximo como a si próprio, que nós façamos, consigamos fazer isso aí. É que muitas vezes a gente fica retido naquela palavra, amor, só amor. Não, não é amar de amar só assim. É fazer o bem, a caridade, sem distinção de raça, de cor, de nada, de situação financeira. Não importa. O importante para nós é fazermos a caridade, um sorriso de um irmão para nós, um agradecimento. A gente que trabalha dando aula, por exemplo, quando os alunos são aprovados, que eles vêm agradecer, chega a correr lágrima dos olhos. Porque aquilo que a gente conseguiu passar para eles, eles tiveram êxito, conquistaram aquilo que eles buscam. Não é pelo dinheiro. Sim, o dinheiro a gente precisa para trabalhar, para viver, sobreviver. Mas a satisfação maior é aquilo. Então, eu estou ajudando o próximo. Eu não estou dando dinheiro ali. Posso dar se eu quiser? Pô, mas eu estou fazendo isso. E isso, a satisfação deles, satisfaz aqui ao meu coração. Eu estou vendo que falhas eu tenho, mas eu estou contribuindo para o meu melhoramento espiritual também, me doando ao próximo. É isso mesmo, meus irmãos. Eu queria dizer mais alguma coisa aqui, são N furas aqui, mas de repente a gente começa a falar e as coisas fluem. Demais princípio da reencarnação ressalta de muitas passagens das Escrituras, achando-se especialmente formulado de modo explícito no Evangelho. O Evangelho para nós espíritas é importante, o Evangelho no lar. Ah, mas eu não tenho tempo. Tem. A gente sempre arranja um tempinho. Ah, mas é que o meu marido trabalha. Ah, o meu filho não está em casa. Se não tem, faz o Evangelho tu mesmo. Leia um pequeno trecho. Faz uma prece. E pede para que os espíritos protetores, para os espíritos benfeitores, no nosso caso aqui da Casa Allan Kardec também, proteja a tua família. Que naquele momento, aqueles fluidos benéficos sejam envolvidos, os teus familiares por eles, aonde eles estiverem, independente do que eles estejam fazendo. É uma demonstração de amor, é uma caridade. Quando desciam da montanha, depois da transfiguração, Jesus, aos seus apóstolos, lhes fez esta recomendação: não faleis a ninguém de que acabasses de ver, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dentre os mortos. Perguntaram-lhe então seus discípulos: por que dizem os escribas ser preciso que primeiro venha Elias? Respondeu-lhes Jesus: é certo, Elias há de vir e que restabelecerá todas as coisas. Mas eu vos declaro que Elias já veio e eles não o conheceram e o fizeram sofrer como entenderam. Do mesmo modo, darão a morte ao Filho do Homem, que era ele mesmo. Compreenderam, então, os seus discípulos que era de João Batista que ele lhes falava. E isso está não só no Evangelho segundo o Espiritismo, mas é de Mateus capítulo 17. Pois João Batista fora Elias. Houve a reencarnação do espírito ou da alma de Elias no corpo de João Batista. Olha só, Jesus, já antes de Jesus já falava, agora Jesus veio e disse, confirmo exatamente isso para os seus apóstolos.
E depois, para finalizar, eu diria o seguinte, mais um detalhe de Jesus. As próprias palavras de Jesus não permitem dúvida a tal respeito. Eis o que se lê no Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 3, 4 e 5. Jesus respondendo a Nicodemos, disse Jesus, em verdade, te digo, se um homem não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer de novo, já estando velho? Pode tornar o ventre de sua mãe para nascer pela segunda vez? Respondeu Jesus, em verdade eu vos te digo, que se um homem não nascer da água e do Espírito, não poderá entrar no reino de Deus. E que nascido da carne, olha só, o que é nascido da carne é carne. A nossa carne é da terra, ela fica na terra. Ela fica na terra. E o que é nascido do Espírito, é do Espírito. E o nosso Espírito sobe. Não te admires de que eu te tenha dito que é necessário que torneis a nascer. Amados irmãos, com essas palavras, eu termino a minha exposição, lembrando sempre, nós não estamos aqui por acaso, nós estamos aqui para cumprir a missão dessa encarnação. Olhemos a nossa família, olhemos os nossos entes queridos. Ah, mas com esse eu não falo, com aquele eu não falo há anos. Há casos em que o pai não fala com o filho, a filha não fala com o pai, com a mãe. Vamos olhar o coração que está dentro de nós. Nós temos esse amor. Nós não estamos aqui simplesmente por estar. Vamos nos reconciliar, vamos auxiliar o nosso irmão do caminho. Vamos entender um pouco mais por que passamos por dificuldades. Muitas coisas que nós temos em nosso corpo é derivado de energias negativas que trazemos para dentro da nossa cabeça. Só confusão. Vamos elevar o nosso pensamento. Que tu leve 2, 3 minutos no dia fazendo isso. Ah, mas mesmo fazendo oração, me aconteceu isso. Aquele momento tu tinha que passar por aquilo ali, mas nada é eterno. Tudo é passageiro. E a nossa felicidade, que sabem quando que acontece? Quando nós progredirmos espiritualmente. Muito obrigado pela atenção. Antes de encerrar, eu vou tocar um violãozinho. Eu não sou grande tocador, mas eu gosto de fazer uma musiquinha no final da minha palestra. Vamos ver se a gente... Que o tempo voa, né, Catiça? Certo dia um homem esteve aqui, tinha o olhar mais belo que já existiu. Tinha no cantar uma oração, no falar a mais linda canção que já se ouviu. Sua voz falava de amor, todo seu gesto era de amor e paz, que ele trazia no coração. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior. Fez a luz do sol brilhar na escuridão e o nascer do sol em cada coração. Desculpe. Que além da vida que se tem, existe outra vida além, e assim, no renascer, morrer não é o fim.
Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo a seguir. Eu sei que um dia ele vai voltar e nos campos procurar o que plantou e colher o que de bom nasceu, chorar pela semente que morreu sem florescer. Mas ainda tempo de plantar, de fazer brotar dentro do bem e crescer, para lhe entregar quando ele aqui chegar. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo para seguir. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo a seguir. Eu sei que um dia ele vai voltar. Muito obrigado. Boa noite. Vou deixar aqui pra ele. Gratidão, Carlos, por esse momento, por esse Cristo que tu trouxe agora para dentro dessa sala com nós. E nesse momento, nessa harmonia desse Cristo, nós vamos fazer a nossa caridade. De início, pedimos por nós. Agora vamos pedir para aqueles que nos são mais caros. Nossa família que ficou lá em casa, aqueles que a gente talvez não tenha mais contato, mas que tem vontade de estar perto. Por aqueles também que, de alguma maneira, fazem parte da nossa família, que a gente chama de amigos e afins. Vamos pedir para aqueles que estão doentes, aqueles que estão desacreditados, aqueles que andam pelas ruas a vagar, sem mais esperança, sem fé, para aqueles que estão nos hospitais, em sofrimento, com doenças que às vezes nem mais é curável, mas Jesus sabe o que cada um veio fazer, para aquelas pessoas que estão nos asilos, muitas vezes esquecidos, para as crianças que estão largadas ao tempo, em orfanato, nas ruas, para aqueles nossos irmãos que erraram muito e estão pagando suas penas em todas as situações, nos presídios, penitenciária. Pedimos por todos, pela paz, cada um. E neste momento, nós vamos ao nosso passe, vamos fechar nossos olhos e escutar aquele chamado de Jesus que dizia: vem. Recorda-te que só Jesus é bastante sábio e bastante forte para acalmar-te. Então confia nele os teus problemas, as tuas situações de dores, aquilo que te aflige, te entrega. E sinta agora a espiritualidade amiga desse lugar, os teus mentores ao teu lado. Sinta aquele perfume de pétalas de rosa sendo derramada no caminho, esse caminho da música que Jesus plantou, das flores que ele semeou.
e vá seguindo esse Jesus. E nesse seguir Jesus e a espiritualidade amiga de luz, vamos pondo para dentro do nosso coração aquela paz que a semana fez nós perder, aquela paz que o mundo nos tirou, aquela paz que viemos aqui buscar, que com certeza daqui nós vamos para casa com ela. E assim, com essa paz dentro do nosso coração, vamos finalizando com a oração que esse mestre que por aqui passou, que por aqui semeou e que por aqui está nos convidando para fazer a oração que o Pai nos ensinou, que o Pai o ensinou. Pai nosso que está no céu, santificado seja teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam, e por caridade, não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal, e que assim seja. E que essa paz possa ser transmitida a todas aquelas pessoas que nós encontrarmos quando saímos dessa porta para fora, e que ela permaneça durante todos os dias e todo o nosso caminhar. Que assim seja. Boa noite.